Fala galera do Clubão, tudo beleza? Eu sou o Jonas Caetano e estou aqui para mais um vídeo com conteúdo sobre apostas esportivas no canal do Clubão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, fortaleça o vídeo aí compartilhando, curtindo e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nenhum vídeo de qualidade que sai toda semana aqui no canal do Clubão. Mais um recadinho para vocês, queria convidar vocês a conhecerem os cursos gratuitos de apostas esportivas, o link está aqui na descrição, dá uma conferida lá, porque é curso de qualidade paga, mas totalmente gratuito aí para vocês, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o que é o longo prazo. Eu tenho certeza, provavelmente aí você já deve ter ouvido falar aí, principalmente de um apostador mais experiente, a seguinte frase: ah, lá no longo prazo o lucro aparece, ou você tem que ter uma metodologia validada no longo prazo. Provavelmente você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Mas você sabe de fato o que é o longo prazo? É justamente esse o objetivo desse vídeo. Eu quero mostrar para vocês, na prática, o que significa o longo prazo nas apostas esportivas. É logo depois da vinheta. Bom galera, vamos então para o vídeo para vocês entenderem de uma vez por todas o que de fato é o longo prazo. Para entender o que é o longo prazo, a gente vai começar entendendo o conceito de valor esperado, que é um conceito muito importante nas apostas esportivas para quem quer ser lucrativo. Vamos também ver a fórmula do valor esperado e por fim, aí sim, a gente vai partir para uma simulação para entender o longo prazo, tá? Fiquem comigo nesse vídeo, vai ser muito bacana. Para entender o conceito de valor esperado, a gente tem que entender primeiro dois outros conceitos. O conceito de odd justa e o conceito também de odd oferecida. O que é a odd justa e o que é a odd oferecida? Bom, vamos começar pela odd justa. A odd justa é a odd determinada pelo próprio apostador e representa a opinião dele em relação à probabilidade de um evento esportivo acontecer. Nada mais é então do que a própria análise do apostador que vai determinar uma odd para uma determinada aposta. Em contrapartida, nós temos também a odd oferecida, que nada mais é do que a odd encontrada na casa de aposta para uma determinada aposta. Assim, a gente tem que lembrar também a questão das odds e das probabilidades. A partir de uma probabilidade é possível calcular uma odd, e a partir de uma odd é possível calcular também uma probabilidade, e essa relação é dada pela fórmula que está aí na tela para vocês. A odd é 100% dividido pela probabilidade daquela aposta acontecer, tá? Então a gente vai ter basicamente um cabo de guerra entre a análise pré-live do apostador, que vai determinar a odd justa de acordo com a opinião desse apostador, tá? Então o apostador ele vai juntar todas as informações importantes que ele julga para uma determinada análise, para uma determinada aposta, e a partir dessas informações ele vai transformar essas informações em uma probabilidade, e a partir da probabilidade que ele transformou, ele vai também determinar a odd justa para aquela determinada aposta, tá? E vai ser um cabo de guerra, então, dessa análise pré-live do apostador com a casa de aposta que tem a odd oferecida, né? A casa de aposta que vai determinar as odds oferecidas para os apostadores. Então a gente vai ter tanto a odd justa, que é a análise do apostador, como a odd oferecida, que basicamente é a análise da casa de aposta, tá? Vamos tomar como exemplo aqui o lançamento de uma moeda, que basicamente vai ser o exemplo que a gente vai utilizar aqui ao longo desse vídeo. A gente vai ter então o lançamento de uma moeda não viciada, em que a chance de dar cara é a mesma chance de dar coroa, né, porque é não viciada, e essa chance é de 50%. Se a gente lançar uma moeda, a chance de cara é a mesma chance de coroa, que é de 50%. Então a probabilidade de um lançamento resultar em cara é de 50%, que é a mesma probabilidade desse lançamento resultar em coroa. A partir dessa probabilidade de 50%, a gente pode calcular a odd justa para um lançamento cara e um lançamento coroa. Essa odd justa, então, vai ser 100% dividido por 50%, vai ser uma odd justa de 2, com valor 2, tá? Então, se existisse uma aposta para cara ou para coroa, deveria pagar uma odd justa de 2, tanto para cara quanto para coroa, para os dois lados aí da moeda, tá? E qual é a análise da casa de aposta nesse exemplo? Bom, depende da odd oferecida. A odd oferecida pode ser, por exemplo, 1.90, 2, 2.10, vai depender aí da análise da casa de aposta, o quanto ela está disposta a pagar para um determinado evento aí, de um evento esportivo, tá? Bom, a gente entendeu então o conceito de odd justa e odd oferecida. Esses dois conceitos entendidos bem, a gente pode agora calcular a fórmula
do valor esperado de uma aposta. O que é o valor esperado de uma aposta? O valor esperado é o lucro ou prejuízo que a gente espera obter no longo prazo de uma aposta. Aqui a gente tem a palavra longo prazo, que é o objetivo desse vídeo. Com esse vídeo a gente vai entender de fato o que é o longo prazo, mas para entender o longo prazo a gente tem que entender aqui primeiro a fórmula do EV e esse conceito de valor esperado. Então, o valor esperado é o quanto de lucro a gente espera obter quando a gente realiza uma aposta. A fórmula para calcular esse valor esperado é a seguinte, vai aparecer aí na tela, não fiquem assustados, que a gente vai passar passo por passo agora nessa fórmula aqui com vocês, tá? Então, o valor esperado, que também vem da sigla do EV, né? Expected Value, em inglês, EV também é a sigla aí para o valor esperado. O EV, ele nada mais é do que toda essa fórmula aí que está na tela. É a odd oferecida dividido pela odd justa, o resultado dessa divisão menos 1 e o resultado de tudo isso multiplicado por 100%, tá? A partir dessa fórmula, a gente observa que, por exemplo, se a odd oferecida ela for maior do que a odd justa, ou seja, a parte de cima ali da fração for maior do que a parte de baixo da fração, nessa divisão vai resultar em um número positivo e também um número maior do que 1, tá? Se é um número maior do que 1, quando a gente subtrair o 1 da fórmula ali, que é a próxima parte da fórmula, a gente vai ter um número positivo, ou seja, o valor esperado vai ser positivo se a odd oferecida for maior do que a odd justa. Se acontecer o contrário, se a odd oferecida for menor do que a odd justa calculada pelo apostador. Nesse caso, essa divisão que está aparecendo aí na tela, odd oferecida dividido pela odd justa, vai resultar em um número entre 0 e 1. E agora, quando a gente subtrair o menos 1, quando a gente tirar o menos 1 aí da fórmula, vai resultar em um valor esperado negativo, tá? Então a gente tem essas duas possibilidades. Se a odd oferecida for maior do que a odd justa, o valor esperado vai ser positivo, o que vai representar aí uma aposta de valor. Já se acontecer o contrário, a odd oferecida for menor do que a odd justa, a gente vai ter um valor esperado negativo. E isso significa uma aposta sem valor, tá? Vai ser um valor esperado negativo e representa uma aposta sem valor. Por exemplo, aqui, vamos supor que, novamente aqui por exemplo da moeda, para ficar fácil o entendimento. Vamos colocar na prática agora a fórmula que a gente viu anteriormente. Vamos supor que existisse uma aposta aí para o lançamento de uma moeda para ela resultar em cara ou coroa. Vamos supor que a casa de aposta está oferecendo uma odd com valor de 2,10 para o resultado ser de cara. Nesse caso, qual é o valor esperado da aposta em cara para o lançamento aí dessa moeda? A gente sabe que a odd justa é uma odd justa de 2 e a odd oferecida, como a gente está supondo aqui pela casa de aposta, é uma odd oferecida de 2,10, ou seja, uma odd oferecida maior do que a odd justa. Como nós vimos no slide anterior, vai resultar em uma aposta de valor, um valor esperado positivo. Vamos colocar na fórmula para realmente verificar se é isso mesmo que acontece. Então a fórmula do EV é a odd oferecida dividido pela odd justa, então 2,10 dividido por 2, menos 1 multiplicado por 100%. Isso vai resultar então em 1,05, ou seja, aquela divisão ali 2,10 dividido por 2 resulta em 1,05. Menos 1 vezes 100%. Então, o valor esperado aí vai ser de 0,05 vezes 100%, que é um valor esperado de 5% aí para esse exemplo, tá? Então, o valor esperado de uma aposta em cara, nessas circunstâncias de odd oferecida de 2,10 e odd justa de 2, é um valor esperado de 5%. Assim, a gente espera obter 5% de lucro, nesse caso aí, se a gente realizasse essa aposta. 5% de lucro, a gente espera obter então para essa aposta realizada. Se o valor esperado resultasse em um valor negativo, a gente esperaria obter então um prejuízo, não esperaria obter lucro, mas sim um prejuízo, só que isso lá no longo prazo. E vai ficar fácil o entendimento quando a gente for para a simulação daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos agora fazer uma seguinte simulação. A gente vai fazer uma simulação de 1000 lançamentos, tá? Em cada um desses lançamentos da moeda, a gente vai apostar em cara na odd de 2,10 e a aposta vai ser no valor de R$100. Então, ao longo desses 1000 lançamentos, que vai representar o nosso longo prazo, a gente vai apostar então R$100 em cara na odd de 2,10. Eu fiz uma planilha para a gente simular certinho tudo isso e vamos agora lá para a planilha para a gente ver qual vai ser esse resultado. Eu tenho certeza que lá vocês vão entender de fato o que é o longo prazo, tá? Então vamos lá para a planilha que eu vou mostrar para vocês. Bom, galera, estamos aqui então na planilha simulador cara ou coroa, em que a gente vai fazer aquela simulação de 1000 lançamentos e em cada lançamento nós vamos apostar R$100 em cara na odd oferecida de 2,10. Então o que seria o longo prazo? O longo prazo, galera, seria nada mais nada menos que os 1000 lançamentos, como vocês estão vendo aqui na planilha. Ó, nós temos 1000 lançamentos ao todo, aqui, até a última linha aqui, 1000 lançamentos.
E o longo prazo seria então esses 1000 lançamentos, esse grande espaço amostral aí que a gente está tendo para essa experiência que a gente está fazendo aqui. Como funciona essa simulação para ver se vai dar cara ou para ver se vai dar coroa? Em cada um dos lançamentos, eu pedi aqui para o Excel gerar um número aleatório para mim. Esse número aleatório ele vai ser um número aleatório entre 0 e 1. Se o número for entre 0 e meio, o resultado do lançamento vai ser de coroa, como vocês estão vendo aí na tela. Já se o resultado desse número aleatório for entre meio e 1, o resultado vai ser de cara. Então, basicamente assim, a gente consegue fazer uma simulação bem fiel à realidade, até porque a chance de dar cara é de 50% e a chance de dar coroa também é de 50%. E quando a gente gera um número aleatório entre 0 e 1, a chance desse número cair entre 0 e meio é de 50%, e a chance dele cair entre meio e 1 também é de 50%. E a gente somente setou aqui então para dar cara ou para coroa, de acordo com esse resultado aí do número aleatório. Quando dá coroa, o nosso resultado da nossa aposta é de R$100 de hedge, a gente perde R$100 como vocês estão vendo aí na tela. Quando dá cara, o nosso resultado da nossa aposta é de R$110 de lucro, porque a gente está apostando na odd de 2,10, tá? Lembra que a gente calculou o valor esperado para essa situação? Odd oferecida de 2,10 e odd justa de 2, que é para o lançamento aqui resultar em cara. Esse valor esperado deu um valor esperado de 5%, como a gente calculou ali nos slides anteriormente. Então, no longo prazo, ao longo desses 1000 lançamentos, a gente espera obter aí 5% de lucro em relação ao valor total apostado aí nessa simulação que a gente fez. E eu quero mostrar para vocês também aqui que ao longo desse longo prazo, a gente pode, por exemplo, analisar o curto prazo. O que seria o curto prazo? O curto prazo seria recortes temporais ao longo desses 1000 lançamentos. Então, por exemplo, pegar do lançamento 1 até o lançamento 20. Isso é um curto prazo. Se a gente pegasse, por exemplo, do lançamento 300 até o lançamento 320, isso também é um curto prazo, é um recorte temporal ao longo do nosso longo prazo. Por exemplo, aqui então, se a gente pegar no começo do nosso lançamento, do lançamento 1 até o lançamento 20, por exemplo, se a gente analisar os resultados aqui, ó, a gente teve bem mais resultado de coroa do que de cara. Inclusive, a gente estaria no prejuízo aqui no resultado acumulado até o lançamento 20. A gente teria 3 unidades aqui, basicamente, de prejuízo. A gente aposta R$100 de unidade. Até aqui, no lançamento 20, a gente estava com menos R$320 de lucro, ou seja, menos 3 unidades de lucro, basicamente. Ou seja, a gente começou, basicamente, tendo um resultado com variância negativa. Depois, galera, a gente teve mais resultados cara do que coroa. Se a gente pegar, por exemplo, do 20 até o 30, já começou a dar mais cara do que coroa. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar que dependendo do recorte temporal que você faz, você pode ter momentos aí de curto prazo em que você vai ter mais heads do que greens, que são as chamadas bad runs, né, os momentos ruins aí da variância negativa. E nós podemos também ter no curto prazo a variância positiva, a variância boa, né, que são as chamadas good runs, em que a gente vai ter mais greens do que heads. Isso acontece devido à própria natureza probabilística dos resultados, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, tem vezes que dá mais coroa do que cara, tem vezes que dá mais cara do que coroa. Isso é intrínseco aí à própria natureza probabilística das apostas. Quando você está apostando, galera, você pode ter vezes aí, semanas que você vai ter mais head do que green, vai ter semanas que você vai ter mais green do que head. Isso tudo faz parte da própria natureza probabilística aí que os apostadores enfrentam quando estão apostando. Isso não significa, por exemplo, que quando você está numa bad run, isso significa que você está fazendo apostas ruins. Não, você pode estar fazendo apostas boas. Todas essas apostas que nós estamos fazendo aqui nessa simulação, todas essas 1000 apostas são apostas de valor. Por quê? Porque a gente está apostando numa odd de 2,10, sendo que a odd justa é de 2. Lembra, a odd oferecida é maior do que a odd justa? Isso resulta em uma aposta de valor. Então, essas 1000 apostas são apostas de valor. Só que tem momentos aqui que a gente vai ter mais heads do que greens, não tem o que fazer. E a gente vai ter mais prejuízo do que lucro. No curto prazo, tá? No curto prazo, nesses recortes temporais. Quando a gente analisa uma amostragem muito grande de resultados, que é basicamente o longo prazo, que são os 1000 lançamentos, o que acontece? A probabilidade de dar cara é de 50%, que é a mesma probabilidade de dar coroa também de 50%. Então, quanto maior for a nossa amostragem de longo prazo, no caso aqui 1000 lançamentos, maior será no longo prazo as quantidades aí de cara e de coroa que vão se aproximar de 500 vezes de resultado, né? Então, por exemplo, aqui nesse lançamento, nessa simulação que a gente fez aqui, desses 1000 lançamentos, a gente tem o resultado total aqui. 502 lançamentos deram cara.
498 lançamentos deram coroa. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que no curto prazo pode sim ter momentos em que a gente vai ter mais um lado da moeda do que do outro. Só que no longo prazo, conforme a gente vai aumentando a nossa amostragem, acontece aí basicamente um balanceamento. A gente vai ter basicamente o balanceamento de acordo com a real probabilidade daquele evento acontecer. Então, num cenário ideal aqui dessa simulação, aconteceria 500 vezes cara e 500 vezes coroa. Chegou próximo do 500, porque nem sempre vai bater exatamente com 500, né? A gente está tratando aqui da probabilidade. Então pode ser dar um pouquinho mais caro, um pouquinho menos coroa, um pouquinho menos caro, um pouquinho mais coroa. Vai depender aí da própria experiência. Então nessa simulação que a gente fez aqui, deu 2 vezes mais cara e 2 vezes menos coroa. Ficou próximo da realidade esperada. Então quanto maior for essa amostragem, quanto maior for esse longo prazo, mais próximo da realidade, da real probabilidade do evento acontecer, a gente vai obter a nossa simulação, né, os nossos resultados experimentais aí, tá? Então, com esse resultado aqui, com a odd justa de 2.10 para cara, e vamos supor uma odd de 1.90 para coroa, como a gente apostou nas 1000 vezes em cara, a gente teve um lucro total aí de 5.420, que é o resultado acumulado, tá? Que é o resultado acumulado aí, mostrando aí para vocês aqui, a gente teve um resultado acumulado de R$ 5.420 de lucro, tá? Com essa odd oferecida de 2.10. Qual foi o valor total apostado ao longo desses 1000 lançamentos? Se a gente apostou R$100 em cada um dos lançamentos, a gente apostou R$100 em cada um dos lançamentos, R$100 vezes 1000 lançamentos, dá um valor total apostado de R$100 mil. Se a gente teve um lucro de aproximadamente R$ 5.420, qual é a porcentagem, o lucro em porcentagem do valor total apostado? Então, 5.000 dividido por 100.000, a gente vai ter uma porcentagem de 5% de lucro em cima do valor total apostado. E lembrem qual que era o valor esperado que a gente calculou para essa circunstância de odd oferecida de 2.10 e odd justa de 2? Era um valor esperado de 5%. E aqui nessa experiência, aqui no longo prazo, a gente obteve nada mais nada menos aqui do que 5% de lucro no longo prazo para essa experiência, aí, considerando todo o valor apostado. Ou seja, no curto prazo, a gente vai ter aí resultados que vão variar. A gente não vai ter exatamente o valor esperado de 5% no curto prazo. Só que quanto maior for a nossa amostragem, quanto maior for esse nosso longo prazo aí, os nossos resultados sendo planilhados, quanto maior for essa amostragem de apostas realizadas, mais o valor esperado, calculado, vai chegar próximo aí do real resultado obtido por você aí com as suas apostas nessa amostragem, tá? Aqui a gente chegou bem próximo, um lucro real de 5,42% para um valor esperado, um lucro esperado de 5%. Chegou bem próximo aqui para esse exemplo. E é interessante a gente notar também aqui, galera, esse gráfico, que é o resultado acumulado versus a quantidade de lançamentos, para a gente verificar como foi aqui o andamento do nosso retorno acumulado ao longo dos lançamentos. Então, para vocês verem, basicamente a gente obteve esse lucro de 5.000 já aqui entre 200 e 400 apostas realizadas. E depois a gente ficou oscilando. Isso está relacionado com a questão da natureza probabilística que eu mencionei para vocês. No longo prazo, tende a ser próximo do valor esperado. Só que no curto prazo, pode ter momentos aqui que a gente tem good runs, tem momentos aqui de bad runs. Então, como eu mencionei, a gente começou numa bad run aqui, que basicamente aqui é esse comecinho do gráfico que a gente começou perdendo aqui também. Depois a gente começou a subir, depois caiu um pouco, subiu, caiu, depois só subiu, depois caiu, subiu, caiu, subiu, depois oscilou bastante, depois caiu, depois voltou para os 5.000, tá? Então, para vocês verem, no curto prazo, a gente sempre vai ter essa variância dos resultados. Não tem como fugir dessa variância. Por melhor que seja o apostador, por mais experiente que ele seja, a gente nunca vai conseguir fugir dessa variância, tá? Só que, no longo prazo, se realmente essa metodologia for validada, realmente ele estiver extraindo a aposta de valor do mercado, lá no longo prazo, a gente vai ter aí uma normalização em que o lucro real obtido pelo apostador vai ser basicamente o valor esperado obtido pelas apostas que ele analisa, tá, galera? Então, basicamente aqui foi esse o recado que eu quero mostrar para vocês. Quero que vocês visualizem realmente que no longo prazo a tendência é que as coisas se normalizem, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, galera, é que, por exemplo, quando você estiver testando uma metodologia, vamos mudar aqui essa simulação, vamos gerar outros números aqui para ver o que acontece, tá? A próxima simulação agora já deu mais coroa do que cara. E a gente chegou num resultado, por exemplo, aqui de quase R$4.000,
um lucro em porcentagem de 3,74%. E olha como mudou aqui o gráfico. Eu mudei aqui os valores gerados aleatoriamente e resultou aqui em uma nova experiência. Agora, nessa nova experiência, a gente também chegou próximo dos 5%, tá? Só que agora a gente teve mais coroa do que cara. A gente teve 6 caras a menos e 6 coroas a mais aqui para o resultado. Ainda assim foi positivo, o valor esperado era de 5%. Chegou próximo aqui, chegou quase 4% aqui, que é um resultado próximo realmente do valor esperado. Então, quanto maior for essa amostragem, mais próximo da realidade a gente vai chegar. Se a gente fizesse uma simulação aqui de, sei lá, 10 mil, 100 mil lançamentos, com certeza aqui essa porcentagem sempre vai ser próxima dos 5%. E para vocês verem aqui o resultado acumulado, como foi diferente também, né? Agora aqui a gente começou muito bem, começou tendo bem mais cara do que coroa, depois deu uma oscilada, depois subiu mais um pouco, depois caiu bastante aqui. Entre o lançamento 400 e o 500, deu bem mais coroa do que cara. Tá? Vamos analisar aqui, ó, entre o 400 e o 500. Tá vendo? Ó, começou a dar bem mais coroa. Sequência aqui de bad run, que só acabou depois do lançamento 500, 520 ali, ó, que depois começou a recuperar de novo aqui no gráfico, tá vendo? O que eu quero mostrar para vocês aqui, quando vocês estiverem validando uma metodologia, o que vocês têm que fazer para validar essa metodologia? Vocês têm que, basicamente, começar planilhando aí as suas apostas, colocando a odd oferecida e colocando também a odd justa que você calculou de acordo com a sua análise. Tendo isso, você vai ter o valor esperado, você vai também planilhar esse valor esperado, tá? Comece a planilhar e comece a fazer volume, comece a volumar aí nessa metodologia para você realmente verificar se o resultado real obtido está próximo do valor esperado que você calculou aí para suas apostas. O que pode acontecer? Pode acontecer que você começa numa bad run. Vamos supor que você começou aqui, ó, começou a validar sua metodologia aqui bem nesse pico aqui. E aí você começou a ter uma bad run muito interminável aqui, que não terminava. Você pode desanimar. Pô, essa metodologia aqui eu tô errando alguma coisa, ela é uma metodologia que não está resultando em apostas de valor, está dando mais valor esperado negativo do que positivo, não está interessante, estou tendo muito mais red do que green. E aí você vai lá e abandona essa metodologia. Só que no longo prazo, ó, deu lucro. Dá lucro no longo prazo, tá? Então você não pode, se você começou a ter resultado negativo, não desanime, porque pode ser uma variância negativa. Dê tempo ao tempo, volume bastante, faça aí 100, 200, 300 apostas planilhadas para você ter uma melhor visualização aí, se realmente você está no caminho certo com a sua metodologia, tá? Ou seja, não desanime. Esse é o recado que eu dou para vocês. Não desanime se você começar no negativo. Volume, dê tempo ao tempo para você realmente ver se você está no caminho certo, tá? Então, basicamente, aqui foi essa simulação que para vocês verem realmente o que é o longo prazo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. E eu vou voltar agora ali para as palavras finais e a conclusão sobre esse vídeo do longo prazo. E para finalizar então o vídeo sobre longo prazo, eu vou recapitular aqui para vocês o passo a passo de como você pode validar uma metodologia de apostas aí para você verificar se você está no caminho certo ou não, tá? Então, o primeiro passo é você planilhar as suas entradas. Todas as entradas que você for fazer é para você planilhar. E quando você for planilhar, você tem que colocar tanto a odd que você apostou, né, que é a odd oferecida, você tem também que colocar a odd justa de acordo com a sua análise, a sua opinião. Nessa parte, você tem que ter uma metodologia para determinar a odd justa. Se você ainda não conhece sobre esse assunto, como determinar uma odd justa, como precificar uma partida de futebol, eu vou deixar um card passando aqui em cima com uma playlist completa aí para você aprender como precificar uma partida de futebol. É o vídeo sobre precificações de odds, está muito bacana lá, é um ponto de partida para você começar aí a sua própria metodologia de análise. Quando você for planilhar, então, você tem que colocar tanto a odd oferecida quanto a odd justa e a partir disso calcular o valor esperado. Você vai planilhar todo o valor esperado aí das apostas que você está realizando e aí com o passar do tempo, com o passar aí das apostas, do volume que você vai fazendo, né, você vai ter cada vez mais apostas nessa planilha. Conforme 100, 200, 300 apostas, você analisa qual é o lucro real obtido pelas apostas que você está fazendo com o valor esperado calculado na planilha ali que você calculou em cada uma das apostas individualmente. Você faz uma média ali do valor esperado, você verifica. O lucro real obtido está próximo do valor esperado que eu estou calculando nas minhas apostas? Se estiver próximo, é um bom caminho, você está no caminho certo aí com a sua metodologia para encontrar uma metodologia realmente validada que funcione no longo prazo.
Se não estiver próximo, se o lucro real obtido, ou se você estiver, por exemplo, no prejuízo, e você está com um valor esperado calculado positivo para suas apostas, aí é um sinal amarelo aí, você liga o sinal amarelo, é um sinal de alerta aí para você, porque pode ser que você precise realizar alguns ajustes aí na sua forma de analisar para calcular as odds justas, tá? Pode ser que você esteja cometendo ainda algum equívoco, algum ajuste precisa ser feito ainda na sua metodologia para você ficar ligado, tá? Mas lembre-se também que pode ser também uma variância negativa, tá? Então, dê tempo ao tempo, realmente faça 200, 300, 400 apostas aí de volume para você ter uma melhor noção se realmente é um sinal de alerta ou apenas uma variância negativa que você está passando, tá? Já se estiver muito longe, você fez uma amostragem muito grande de resultados aí, fez 1000 apostas, 500, 600, 700, 1000 apostas você realizou na planilha, o lucro que você obteve ou o prejuízo que você obteve está muito longe do valor esperado que você está calculando aí na sua planilha. Aí é para você ter cuidado, porque provavelmente você está fazendo alguma coisa muito errada, para você realmente analisar todos os pontos da sua metodologia, para você fazer ajustes basicamente em todos esses pontos, ou até mesmo procurar uma nova metodologia, começar do zero uma nova metodologia aí para você determinar as odds justas, tá? Então, esse foi basicamente um resumo de como você vai validar aí a sua metodologia para você verificar se você está no caminho certo ou não com as suas análises, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Deixe um like aí para fortalecer o vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude também outros apostadores aí na comunidade. E é isso, um grande abraço e eu espero vocês no próximo vídeo.